Fala, gente, tudo bom? Professor Edipo Consul aqui. Hoje dia 28 de setembro, né? Tá aí na segunda-feira aí. E só relatar, galera. Mas antes de eu relatar, acompanha aí a vinheta e é nóis. Então tá, né? O que eu vim falar e deixar meu relato? Nos vlogs anteriores que eu voltei à atividade, eu falei com vocês, né? Sobre a questão de se organizar, se estruturar e tal. Cara, preciso divulgar, tô muito feliz. Consegui voltar meu ritmo, meu gosto de leitura. Então só essa semana aí que eu comecei a organizar minha vida, cara, já consegui 2 livros, né? Consegui no sentido de terminar de ler 2 livros, né? Teve um que eu literalmente comi, né? Em 2 dias e meio. 2 dias e meio que eu digo, seria mais ou menos umas 5 horas de leitura se fosse direto, né? E cara, só que claro, eu também assisto muitos vídeos, principalmente na plataforma do YouTube, entre outras coisas. E acabei vendo um negócio muito interessante lá, né? Foi lá do canal do Primo Rico, né? O Thiago Negro, com um convidado, me fugiu o nome agora, mas ele é autor de um livro que eu tô doido pra ler. Ah, e lá ele comenta, não adianta você ler uma gama muito alta de livros e não saber usufruir daquilo também, né? Então não adianta você, não, eu vou ler correndo aqui e tal para acabar para falar que eu li muito. Também tem esse ponto, né? Então o interessante é você descobrir uma velocidade sua, né? Tipo, não é porque aquela pessoa lê 10 livros por semana que eu vou ler 10 livros por semana, né? Às vezes compensa muito mais você ler um livro por mês e entender tudo do que meter o louco, ler uma biblioteca inteira, né? Claro que eu estou exagerando, mas ler uma biblioteca inteira e não entender nada que está escrito, só para falar que leu. Então também tem isso. Mas, cara, sensacional, a sensação é. Entre outras coisas, como eu comentei agora, né, do Thiago Negro, o Primo Rico, cara, tô adorando ele, entre outros que eu assisto assim, né? O Jovem Investidor, por exemplo, eles comentam muito a questão de acordar mais cedo. Não só acordar mais cedo por acordar mais cedo e tal, mas no sentido de ser produtivo. Então eu sempre comento, né? Eu tenho aqui, ó, minha. Como eu falei, quando eu voltei à vida normal, voltei a postar minha agendinha semanal, né? Do que fazer. E baseado nesses conselhos, eu ainda estendi mais. Eu coloquei por horários, né? Claro, no início, tirar um pouco a procrastinação, a preguiça, um pouco o cansaço, dá trabalho, mas, cara, a gente consegue. E quando você começa a ver esses resultados, meu irmão, que nem hoje. Na semana passada eu já vinha adotando, só que eu vinha acordando às 6 da manhã. Inclusive minha esposa tá doida pra me matar por conta disso. Que ela falou, pô, em pleno domingo você acordando nesse horário, né? Mas a gente vai ter que dar um jeito aí nisso depois. E hoje eu já acordei às 5, né? Tudo bem, antes da pandemia, por questão de me ter que deslocar para a escola e tudo, eu já acordava esse horário. Só que era literalmente a corrida dos ratos, né? Acorda, escova os dentes, toma um banho, come alguma coisa, pega a mochila e vai para o trabalho. Acorda no automático e vai só para sobreviver. E com a pandemia, cara, que nem eu vou dar aula 8 horas, agora são 7h42. Então acordei às 5, fiz meu chá, fiz minha oração, né, minha rezinha ali dentro do meu culto.
tomei banho, tomei café, li meu livro, consegui acabar hoje o segundo livro. E como eles falavam nos relatos, cara, parece que passa um dia, rendeu, cara. Deu pra rever o que eu vou fazer na semana, que eu sempre planejei no domingo, né? Então tá aqui anotadinho que eu vou fazer a semana toda. Já dei uma revisada, já fui atrás de certas coisas, já consegui resolver algumas situações também, né? Já escalonei meu próximo livro ali, que minha meta é lê-lo até chegar esse final de semana. Dependendo, eu consigo acabar antes pelo tamanhozinho dele. Mas, cara, ponha metas. Aí você deve estar pensando, tá, beleza, você tá conseguindo agora. Mas e a hora que voltar às aulas presenciais, que no meu caso eu dou aula pro Fundamental 2, né, os anos finais, e ensino médio. Então daqui a umas 3 semanas. É isso. 1, 2, 3. Daqui a 3 semanas, na verdade, na quarta que vai iniciar o retorno, né? Na quarta semana retorna o Fundamental 2, os anos finais. E na quinta semana, então daqui a um mês exatamente, volta o ensino médio. E aí, como é que vai fazer? Né? Meu irmão, aí é exatamente o que o Primo Rico fala. Vou acordar mais cedo. Né? Se eu sei que, por exemplo, eu preciso sair. É ruim, cara, esse negócio. Eu vejo essa situação agora, entendo essa situação que ter carro, trabalhar longe é complicado. A gente perde muito tempo. Mas se eu sei que eu preciso sair daqui às 5h40, 5h30 para poder chegar no trabalho, que a aula começa às 7, eu nem lembro mais o horário do presencial, eu vou acordar às 4. Que daí às 4, faço meu chá, aí leio das 4h30 às 5 e vou pra escola. Conseguindo chegar mais cedo lá, me isolo, fico dentro do carro mesmo, termino de ler até dar o horário da aula, entro na sala, pá, entendeu? E é isso, cara. Outro ponto importante que eu tava escutando agora, um outro canal, eu vou recomendar, vou deixar na descrição aí pra vocês, cara, é o Seiichi Arata. Também fala isso. Eu acabei de ver um vídeo dele aí antes de começar a gravar esse vlogzinho. E ele fala da importância do nivelamento entre motivação e disciplina. Você tem que ser mais disciplinado do que motivado. Não que a motivação não seja importante, ela é fundamental. Só que a motivação, vamos falar assim, num campo mais mental e tal, ela é uma excitação. Então ela tem picos. Então vai ter hora que você vai estar lá no alto, assim, na empolgação, pá, mas ela declina. Ela fica em ciclos. O ser humano vive em ciclos, isso é normal, né? Mas a disciplina, então, ter uma rotina, ter o ponto cadenciado, cara, se torna importante. Eu sempre acreditei nisso, mas a minha falha é que eu nunca pus na prática realmente, né? E tô me policiando, batendo nisso para conseguir. Cara, vai dar certo, tamo junto. Bora alcançar, né? E daí é isso. Ainda tá me sobrando aí 15 minutos para começar a aula. Bom demais. Porque até o mês passado e tudo, né, estudando e tudo mais, eu tava num ritmo assim, estudo até tarde, aí acorda faltando 20, 15 minutos para aula, acorda, senta na frente do computador e vai dar aula, né? Infelizmente a gente tem que ouvir muita piadinha sobre isso, que o professor não tá trabalhando, mas dar aula em casa tá fácil, né? Eu vou gravar uma série de vídeos mostrando como é que se prepara uma aula, como que se elabora um pensamento para distribuir dentro de um setor educacional e tudo mais. E cara, não é só dar a aula não, né? Você tem que pensar que geralmente tem ali, ó, de 15 a 30, tem turmas ali que eu dou aula que tem 40, 45 cabecinhas e todas são individuais, isso é legal, isso é maravilhoso. Aí
tem que pensar que, infelizmente, muitas pessoas, né, adultos, pais e até mesmo, infelizmente, alguns professores, pensam que são robôs. Uma cabeça fechada, fixa, assim, vai lá, vomita o conteúdo, o moleque decora e pronto. Mas não, cara, são, são seres individuais, né, com características próprias e uníssonas. Então, às vezes o rendimento, o desenrolar vai para sentidos diferentes, né, cara? Então você tem que parar para planejar isso também, você tem que contextualizar tudo isso, né? Isso é um ponto que me chama muita atenção na área educacional, que eu adoro mesmo, cara. O pessoal fala que é nítido, assim, o gosto em dar aula, né? Por mais que você roteirize e prepare um conteúdo, por exemplo, uma das escolas em cursinho, eu dou aula de exatas, mas em uma específica, aula de química. E a gente sente muito isso, cara. Eu, pelo menos, sinto muito isso. Por mais que o conteúdo seja o mesmo, e eu tenha que dar no mesmo dia, em séries diferentes. Por exemplo, tem 2 terceiros anos. Eu entro em um terceiro ano, depois entro no outro. Cara, como são mentes diferentes, o estilo da aula, as perguntas, o desenrolar, a forma de entrar no conteúdo é totalmente diversificado. E parando para pensar, lendo o livro hoje, né, voltando a esse ponto, é isso que eu adoro, cara. É isso que me atrai, né, em dar aula, em ser professor. A fuga da monotonicidade, né? Às vezes eu me pego pensando isso. Quando tem um trabalho que é muito rotineiro, monótono, pelo menos para mim, eu caio no tédio. Eu não gosto. Eu sou atraído por desafios, por coisas diferentes, né? E eu vejo isso, que eu me encontrei em sala de aula ou na situação de professor por conta desse ponto. Porque nenhuma aula é igual, cara. Nenhuma aula é igual, né? Por exemplo, tem uma escola aí que eu trabalho que o terceiro ano do ensino médio ele entra como revisional já. Então os meninos no primeiro e segundo ano do ensino médio já estudaram todo o conteúdo, né? Já estudaram todo o conteúdo. Terceiro ano é só revisional. E daí é engraçado que essa turma já passou comigo primeiro ano, segundo ano e vai passar no terceiro. E eu vou dar as mesmas matérias novamente, claro, um pouquinho mais acelerado, já que é revisão e tal. Mas, cara, não é a mesma forma, mesmo sendo a mesma turma, com poucas divergências, um aluno que foi embora, um aluno novo que chegou e tal, né? Mas tendo aquele corpo de sala, né, há 3 anos, vamos falar assim, a forma de passar é diferente, cara. É muito legal isso, né? Que eu gosto dessa pegada, eu também vou fazer uns vídeos, né, em cima de metodologias de ensino e alguns raciocínios que eu gosto de usar em sala de aula. Aí pensando aqui agora, né? E eu gosto de usar, mas infelizmente tem que negociar usar essas formas, porque às vezes alguns pais acompanham, ou a própria coordenação da escola não entende. Por mais que muitos setores educacionais, muitas vertentes defendam que temos que sair da metodologia tradicional, né? O aluno tem que ser o ativo agora, tem que ser um ensino horizontal que eu defendo, né? Mas eles adoram o básico e o tradicional. Aluno sentado, ensino vertical, professor passa para aluno, aluno absorve, anota e estuda para a prova. Voltando. Então é isso. E eu tava pensando, cara, e o meu canal, né? Qual viés aí eu vou puxar? Então eu tava pensando alguma coisa assim, as matérias, ensinar e tal, mas puxar também mais esses vlogs, esses videozinhos assim de debater, até para mostrar essa ideia, cara. O professor também é gente, também vive, apesar do salário baixo, né? Da pouca valorização nesse sentido. E mostrar
o que eu brigo muito, eu batalho muito nas escolas e tudo, por mostrar o lado do aluno, né? Ele não é só alguém que está lá como como a gente escuta em alguns termos, como um cliente. Ele é também, porque é setor privado, tem tudo aquilo de salário, né, pagamento e tudo mais, enfim. Mas tem que ver ele como um ser consciente que também está sendo lapidado, né? Então, juntando tudo que eu vim falando desde o início até agora, um dos meus alunos sabem, eu tento ser transparente e da forma que eu sou na minha vida normal, eu sou dentro de sala de aula, não gosto como muitos falam, e quando eu comecei escutava muito isso, você tem que vestir uma máscara, você tem que se moldar, você tem que ser diferente lá dentro, não pode ser igual, eu já não concordo muito com isso, né? E... perdi no raciocínio agora. Sim. Então, essa questão da transparência e também eu sou de acordo a somente cobrar e exigir do aluno aquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu estou fazendo isso de criar um hábito, criar minha disciplina, de coordenar meus horários e tal, e está dando certo, eu vou repassar para o aluno, né? Que eu estava me preparando para essa aula que agora eu vou dar daqui a pouco, eu pensei muito isso. Como é engraçado, eu acho muito hipócrita essa parte, os pais e alguns professores, por exemplo, exigir do aluno tarefa, trabalho e tal, e que o aluno não está correspondendo, o aluno não faz e tal, mas quando vê a vida pessoal, eles recriam a mesma coisa, né? Infelizmente eu escuto muito assim, ó, professor cobra do aluno, mas é igual, porque atrasa trabalho, atrasa entrega de fichário, de nota de aluno, de correção, essas coisas assim. Então eu penso muito nisso. Como é que eu vou cobrar do meu aluno algo que nem eu faço, né? Então é por aí, tá ficando grande o vídeo. Qualquer coisa a gente segue mais, eu vou postar mais, né? A minha meta é postar ao longo da semana, tentar postar uns 3, 4 por semana aí. Vamos ficando por aqui então, gente. Só um pouquinho os devaneios dessa cabeça maluca. Obrigado, me ajuda aí, compartilha, divulga, gente, curte, bora lá, vamos melhorar essa educação aí do Brasil, tirar essa ideia de educação é uma coisa forçada, vamos aprender e a gostar de estudar e não só por obrigação. É nóis.